Bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos, hoje com a 14ª mensagem da série Fundamentos da Oração. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a Palavra de Deus também pelo YouTube. A mensagem de hoje está baseada no livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 16 ao 33. Comunhão e orações de Abrão ou Abraão. Comunhão e orações de Abrão, que em seguida passou a ser chamado de Abraão, são os temas mais comuns do livro do Gênesis, na parte em que fala da sua história. Comunhão significa realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de sentir e agir, participação com outro, união, ligação, concordância de pensamentos, planos e projetos, união de pessoas com propósitos em comum e, em especial, a união espiritual do ser humano com Deus. Oração significa intercessão, súplica, pedidos dirigidos a Deus. Notamos que a vida com Deus exige comunhão e orações. Desde o chamado de Abrão, que logo se tornou Abraão, até a sua morte, ele teve uma vida de comunhão, obediência e oração com Deus e a Deus. O livro do Gênesis, ou História das Origens, tem a sua autoria atribuída a Moisés e foi escrito provavelmente entre os anos 1450 e 1410 a.C. Suas narrativas tratam dos começos, céus, terra e tudo quanto neles há, o ser humano e suas relações, o casamento, a sociedade, a civilização, a queda e a iniciativa de Deus em prover a redenção do homem. O relato desse texto de Gênesis, capítulo 18, versículos do 16 ao 33, nos mostra a justiça e a misericórdia de Deus nos seus atos. O Senhor não quer que morra o inocente junto com o culpado e mostra a disponibilidade que o Senhor tem de perdoar. Relata ainda o esforço de Abraão em interceder pelos possíveis justos daquela cidade pecadora. Os versículos do 16 ao 21 nos relatam a íntima comunhão de Abraão com o Senhor. Abraão não permaneceu na sua tenda enquanto o Senhor e seus anjos se afastavam, mas os acompanhavam até parte do caminho. Sendo Abraão o escolhido de Deus e amigo por sua fidelidade, então o Senhor revela a Abraão o que ele estava para fazer contra Sodoma e Gomorra por causa do excesso de pecados dos seus habitantes. Com isso, Deus dá a Abraão a oportunidade de interceder pelos possíveis justos daquelas cidades. Entre o excesso de pecados de Sodoma e Gomorra estava a homossexualidade, conforme Gênesis 19, 5, 1 Coríntios 6, do 6 ao 10 e Carta de Judas, capítulo 1, versículo 7. Também estava a injustiça, conforme Isaías 1, do 10 ao 17 e capítulo 3, versículo 9. Estava também o adultério, a mentira e o incitamento à maldade, conforme Jeremias 23, 14. Além disso, estava o orgulho, a vida fácil e a despreocupação com os pobres, conforme Ezequiel 16, 49.
Era muita transgressão para a intercessão de Abraão, o que ele fez humildemente e insistentemente diante do Senhor. O relato dos versículos do 22 ao 33 nos mostram a Abraão a sós com o Senhor, e aproximando-se mais do Senhor, começou a interceder pelos possíveis justos daquelas cidades. E o Senhor o ouvia atentamente e concordava com a intercessão de Abraão na possibilidade de haver o número de justos mencionados na oração ou intercessão de Abraão. Como mencionado no capítulo 19, não foi encontrado o número de justos mencionados por Abraão. Apenas Ló, sobrinho de Abraão e sua família, foram poupados por amor de Abraão e por ser Ló mais justo do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, como podemos ver em Gênesis, no capítulo 19, nos versículos do 1 ao 7, do 15 ao 17 e do 27 ao 29. Às vezes, nem mesmo a oração de um justo, ainda contando com o valor da comunhão entre o justo e o Senhor, uma intercessão pode ser atendida por falta de condições mínimas de justiça dos quais e pelos quais se intercedem. Em Gênesis 17, do 17 ao 21, Abraão intercedeu por Ismael, o seu filho com Agar, e foi atendido. Em Gênesis 20, do 17 ao 18, Abraão intercedeu por Abimeleque, rei de Gerá, e foi atendido. Certamente, Abimeleque e Ismael atendiam às mínimas condições para serem alcançados pela misericórdia divina. Desde o seu chamado em Gênesis 12, do 1 ao 4, o ainda Abrão, que significa pai enaltecido, sempre procurou ser obediente a Deus. E durante a sua caminhada em obediência a Deus, sempre procurou manter-se em comunhão com o Deus que lhe chamou e lhe enviou a formar uma grande nação de abençoados. Veja alguns textos que narram a comunhão do ainda Abrão e logo depois Abraão com o Senhor Deus, como por exemplo, Gênesis 12, do 7 ao 8, 13, do 3 ao 4 e do 14 ao 18, também no capítulo 14, versículos do 18 ao 20, capítulo 15, versículos do 1 ao 21, capítulo 17, versículos do 1 ao 8 e versículos do 17 ao 21, além do capítulo 18, versículos do 1 ao 19. E por sua fidelidade a Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus, como podemos ver em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Observamos aqui a importância de um estreito e profundo relacionamento com Deus. Quando isso acontece, a nossa fidelidade é correspondida, nossas necessidades são supridas, nossas orações são respondidas, nossas vidas são protegidas e somos convidados a entrar e permanecer no seu reino, que é eterno e que domina sobre tudo, sobre todos os poderes e sobre todo o tempo. Assim sendo, só podemos concluir com o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não sendo possível, pois, ao homem permanecer de pé sem o auxílio do Senhor, conforme podemos ver em Gênesis 6:3
Salmos 90, 10, Salmos 104, 19, Eclesiastes 12, 7 e Isaías 57, 16. E o homem nada teria se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, conforme João 3, 27 e 1 Coríntios 4, 7. Que todos conheçam a soberania do Criador do universo e desfrutem da sua graça.